Olá, sejam bem-vindos ao canal Brizolan, Comunidade Monoteísta. Estamos felizes porque estamos adentrando a uma pausa cósmica, um portal cósmico muito interessante, que é a chegada do Shabat. É a questão da pausa. Hoje nós temos observado que em todo o mundo há uma preocupação pelo trabalho daquelas pessoas que são assalariadas. E esse trabalho é justamente no sentido de propiciar ao trabalhador, ao ser humano, a necessidade de uma pausa, a necessidade de uma parada, de um Shabat semanal. No Brasil já se discute a questão da jornada de trabalho de 6 por 1 para ser modificada, a fim de que o trabalhador, aquela pessoa que passa durante 5 dias pegando metrô, pegando trem, pegando Uber, indo de ônibus, pegando 3, 4 ônibus, é uma dificuldade muito grande realmente quando as pessoas voltam para os seus lares cansados e chegam no final de semana, tem que voltar ao trabalho, apenas descansando no domingo. Essa preocupação não é uma preocupação de um político famoso. Enganam-se aqueles que acham que têm a solução dos problemas para a humanidade. A pausa histórica está nas escrituras antigas, quando o Criador criou um dia para o descanso. Não é preciso que haja conflitos, guerras teológicas, examinando-se teólogos que são favoráveis ou são contra, mas a grande verdade é que o Criador criou o Shabat. Ele fez uma pausa cósmica quando parou a sua atividade durante 6 dias e no 7º ele parou. Por que o Criador fez isso? Porque o Criador conhece a estrutura. O salmista disse, ele conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. Ou seja, ele conhece a nossa estrutura e sabe que nós não somos personagens que chegamos ainda no plano da imortalidade. Então, essa visão de parar um pouco para se revigorar, isso vem desde uma localidade cósmica, de um instante em que o homem estava ali, e os dias se passavam, e o homem se estressava, e o Criador então propiciou o 7º dia como o Shabat. Sei que as controvérsias são muito grandes, as pessoas ficam chateadas, iradas até, dizendo que não precisa mais, que isso é negócio de uma etnia, não é para toda a humanidade, e a gente vê então uma humanidade desconectada do Criador, com grandes dificuldades, com manifestações psicóticas, de um estresse sem limite, que uma palavra boba leva o cidadão a esfaquear a outra, dando 20, 30, 40 facadas. As leis universais precisam ser revistas por cada um de nós. Nós temos muita preocupação quando cortamos um sinal vermelho. Não, mas eu já passei 3 vezes, não aconteceu nada. Mas você está desrespeitando as leis universais. Um dia, infelizmente, você vem com sua família, você sobrevive novamente, mas alguém de sua família não resiste. Por que isso aconteceu? Porque eu pensei que poderia desrespeitar tanto as leis humanas como as leis universais, nas quais os estudiosos do direito baseiam nas leis universais as leis do dia a dia para o ser humano. Precisamos ver isso com bastante cuidado. Então é neste Shabat que geralmente as pessoas que são ligadas à tradição dos nossos ancestrais, procuram entender as coisas da espiritualidade.
Nós estamos, dentro dos textos sabáticos, nós estamos justamente encontrando aquele texto interessante do livro de Bamidbar, um livro interessante que nos fala sobre a Torá e o deserto. Ou seja, quando Deus começou a legislar com um povo em liberdade que precisava entender determinados limites. Porque a bênção ou a maldição poderiam advir da escolha, do chamado livre-arbítrio. Esta paraxá, desta semana, Bamidbar, fala sobre o deserto e a ideia geralmente de que o Shabat é anterior à festa de Shavuot, que nós chamamos festa de Pentecostes. Então, a festa de Shavuot é uma festa que vem logo após a comemoração da festa de Shavuot. Melhor, esse é o Shabat, hoje nós estamos adentrando a isso, e são 7 dias antes de chegar a festa de Shavuot. A entrega da Torá, Bamidbar significa deserto. Foi no deserto que o homem teve o contato com uma lei maior e que teve contato também na terra com adaptações, com situações que surgiram incompreensíveis, mas que havia da parte de Deus uma manifestação rápida de correção do sistema. O que é um deserto? Deserto é um espaço abandonado e vazio, que não tem dono designado, pertence a todos. É esta visão de mundo das pessoas lutam e pertencem a uma sociedade aristocrática que busca sugar dos mais fracos a força e o trabalho escravo. Isso traz consequências para a nação. A nação participa também da evolução. E ela precisa obedecer às leis universais. Pessoas que praticam julgamentos injustos, patrões que não assinam carteira do trabalho, pessoas que fogem das suas responsabilidades constitucionais, são situações que são cobradas pelo universo. Quando a gente está fora das 4 linhas do respeito ao próximo, as leis universais atuam. E algumas vezes nós queremos nos desculpar, mas não temos como. O deserto é um lugar desprovido de vida. Não há água no deserto. E pouco pode crescer nele. A Torá foi dada neste lugar para nos ensinar que continua sendo a nossa obrigação estudá-la e cumpri-la, mesmo que estejamos tão pobres quanto um deserto. O terceiro, além das razões mencionadas, o deserto é um lugar livre de distrações. A Torá naturalmente foi dada ao povo judeu. No entanto, ela não é uma peça cósmica apenas para uma etnia. Por isso que o Criador, através dos profetas, anunciam: a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos, para todas as nações. A Torá foi dada no deserto, um lugar árido e perigoso, para nos ensinar que a Torá dá poder de transcender todos esses obstáculos, transformando esse deserto num polo de vida, onde a palavra é mais profunda e onde uma vida é iluminada pela Torá, pela lei de Deus. Precisamos compreender isso e vivenciar essa história
do sublime amor do Criador pelo homem. Bem, agora nós vamos partir para o nosso oráculo cabalístico nesta sexta-feira. Nós vamos trabalhar aqui com 22 cartas que simbolizam as 22 cartas do Aleph Beit, ou seja, do alfabeto hebraico. Nós vamos, portanto, tirar a primeira carta. A primeira carta, ela está relacionada com o Aleph. Que coisa interessante. Vamos observar o que a tradição nos diz sobre o Aleph, que é a primeira letra do alfabeto hebraico. Vamos ver aqui na nossa orientação, nesse nosso oráculo, o que é que diz realmente sobre esses mistérios importantes. Queremos, primeiramente, trazer o capítulo 12 de Gênesis, de Bereshit, capítulo 12, versículo 1 a 2, que diz assim: Ora, disse o Criador a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Então, o Criador está nos chamando, através dessa letra Aleph, a descobrirmos a importância de sermos partícipes de uma nação abençoada. Sê tu uma bênção. Que desafio para todos nós. Vamos para a nossa segunda carta. A carta é Gimel. É Gimel. Vamos ver o que é que o texto nos orienta sobre Gimel. A carta do oráculo cabalista. Ger quer dizer estrangeiro. Capítulo 19 de Levíticos 33 e 34 diz assim: Se o estrangeiro peregrinar na vossa terra, não o oprimireis. Como natural, será entre vós o estrangeiro que peregrina convosco. Amá-los-ei como a vós mesmos, pois estrangeiros fostes na terra do Egito. Eu sou o Criador, o vosso Deus. Que informação política, sociológica e espiritual desse texto. Gimel mostra a importância da convivência entre as pessoas. Muito embora nós não sejamos partícipes, ou seja, não tenhamos sido da parte do povo que foi escolhido para trazer ao mundo bênçãos, nós nos associamos a eles, amando também todas as outras nações. Abra-se, portanto, a experiências novas. Ouça a história das pessoas que você encontra na sua jornada pela vida e aprecie os lugares onde elas estiveram, sem deixar de compartilhar suas próprias experiências de exílio e de redenção. Apenas abrindo-se para os outros e aceitando-os, você vai ampliar sua visão de mundo e ficar totalmente em paz com a sua própria vida. Aqui a gente, obedecendo às leis universais, que são as leis de Deus, nós descobrimos que é preciso que a personagem que está mais próxima de nós seja muçulmano, seja judeu, seja espírita, seja católico, seja uma linha de cristianismo, devemos nos aproximar um dos outros. Não para impor o nosso mapa, mas para descobrir que, apesar de nós termos mapas diferentes, em geral, os territórios são semelhantes. Bem, acho que foi interessante essa experiência do Shabat como oráculo cabalista. Que vocês possam ter um Shabat feliz
e que permitam que a justiça social ocorra, não apenas na visão da geopolítica, mas também da nossa pátria. Que Deus ilumine os nossos homens públicos, que Deus ilumine aos habitantes deste grande país. Salve o Brasil! Obrigado, Criador, por tudo. Bendito seja o nome daquele cujo glorioso reino é eterno. Faze-nos voltar eterno e voltaremos. Renova os nossos dias como nos tempos antigos. Que seja luz.